Olá, bom dia. Começamos agora mais um Secov SP Debate. Hoje nós vamos falar do balanço deste ano em termos econômicos, termos políticos, o forte avanço que o setor da construção teve, especialmente nos últimos meses. E eu converso aqui com Basílio Jafé, que é presidente do Secov SP. Então, Basílio, bom dia. Bom dia, muito bom estar aqui de novo com você, Denise. Final de mais um ano interessante. Uma virada durante o ano, né? Uma virada, creio que está terminando muito diferente do que poderíamos imaginar há um ano atrás, a essa altura do campeonato, não? E a combinação de fatores ajudando a alavancar o setor da construção, que começou a apresentar uma performance melhor do que a economia em geral. Geração de empregos mais forte, lançamentos, vendas, preparando o terreno para 2020 melhor também. Isso. Nós tivemos 5 anos difíceis. 2014 a 2018 foi um cenário bastante desafiador. Nossas vendas diminuíram muito, frequência nos plantões, tudo que você possa imaginar. Em virtude de tudo, porque a economia passou, claro. É interessante a gente ver que basta a economia dar um respiro e as pessoas voltam para os plantões e voltam com confiança, porque o ambiente macroeconômico melhorou muito. Afinal de contas, estamos falando. Já houve mais de 800 mil empregos gerados esse ano com carteira, empregos novos gerados esse ano com carteira assinada, e a queda de juros também contribuiu muito para a recuperação do mercado, para a retomada do mercado imobiliário. Se você fecha um negócio hoje, você vai e faz um financiamento, você vai pagar um juro, aliás, uma prestação mais ou menos 1/3 menor do que você pagaria um ano atrás. Agora, o setor tem imediatamente que contratar. Quando aumenta os lançamentos, é um fluxo normal e aí aumenta também a demanda por materiais, daí o peso que a construção tem na atividade econômica de uma forma muito mais ampla, né? Sim, sim. Esse ano, o nosso setor, que foi um dos principais responsáveis pelo aumento do desemprego nos últimos anos, esse ano recomeçou a contratar. Nós perdemos, em relação a 2013, quase 1 milhão de vagas no Brasil todo. E aqui eu estou falando do setor amplo, ou seja, a construção civil como um todo, não apenas o mercado imobiliário. Mas este ano nós já recontratamos cerca de 150 mil funcionários e basicamente ou primordialmente no mercado imobiliário, porque a construção civil e infraestrutura ainda está com um desempenho bastante acanhado em função de tudo que ocorreu nesses últimos anos, né? A infraestrutura ainda de mais projetos, mais atratividade e a questão da confiança que no setor imobiliário para venda de imóveis residenciais, de escritórios, já se percebe uma confiança maior da população. Na medida que o desemprego cede um pouquinho, que as pessoas começam a perceber que pode haver melhora, aquela demanda reprimida vai adiante, né? Isso mesmo. Nós estamos alcançando ou recuperando a demanda que foi, como você muito bem colocou, reprimida por 5 anos. Então, as pessoas os casais que moram ainda com pais, sogros, etc., ou divorciados que continuam morando na mesma casa por falta de opção, agora estão podendo resolver sua vida. Agora, o setor da construção, naquela fase mais complicada, teve um avanço importante do ponto de vista de legislação, inclusive para proteção meio permanente, que é a questão dos distratos, que também foi uma luta levada adiante pelo setor especificamente, uma questão muito polêmica, porque a verdade é que muita gente teve dificuldade mesmo de pagamento de imóvel, não era só uma questão especulativa, não tinha mais como pagar. Mas no final houve um aumento de estoques, devolução de imóveis, que afetou inclusive a gestão de muitas empresas. Afetou a gestão, afetou o caixa com muita intensidade, as empresas sofreram demais, foram obrigadas a diminuir o ritmo dos seus empreendimentos e o ritmo de novos empreendimentos. E com isso o mercado todo acabou sofrendo muito. Mas, Denise, tudo isso que você falou é verdade, mas a nossa posição é muito clara. Para nós o contrato continua sendo irretratável e irrevogável, como acontece em todo o mundo. Essa jabuticaba de permitir que aqui no Brasil você possa dizer não brinco mais, é um pouco difícil de a gente aceitar, porque nós temos também os nossos compromissos, assim como todo mundo tem. Na crise da bolha nos Estados Unidos, vamos retomar, em 2008, ou na crise na Espanha, por exemplo, 2009, 2010, que foram anos terríveis, terríveis, nunca se falou em distrato. Apenas o governo ofereceu
subsídios, ofereceu ajuda, os contratos foram repactuados, as taxas de juros caíram, os bancos colaboraram também, ou seja, houve um esforço concertado entre todos os atores para que o problema fosse mitigado, para que mesmo aquelas pessoas com enorme dificuldade financeira, e essa dificuldade é efetiva, ela existe, não tem dúvida, puderam reprogramar o pagamento de suas unidades. Ou se optassem efetivamente, num caso extremo, por distratar, esse distrato era feito de comum acordo e não com interferência da justiça. E aí muitas vezes você passando o imóvel, mesmo no começo, o imóvel na planta, havia essa possibilidade. Agora, tem flexibilização por parte das construtoras na renegociação, mesmo não havendo a possibilidade de distrato? Sempre existiu. Lógico, cada um é cada um, mas uns mais flexíveis, outros menos flexíveis, mas a renegociação sempre existiu. Vamos lembrar que esse é um bem extremamente importante, talvez seja a compra mais importante da vida de uma família. Então, isso é feito com muita responsabilidade sempre. E essa renegociação existe e aconteceu. Vou dar, por exemplo, um exemplo ficou ótimo, né? Mas enfim, vou dar um exemplo, ou alguns exemplos que ocorreram num outro mercado que podem servir de paradigma para nós. Em Miami, nos Estados Unidos, entre 2010 e 2013, o preço dos imóveis caiu muito, ou aliás, entre 2008 e 2013. Caíram cerca de 20% a 30%. E muita gente que havia comprado no preço alto em 2008, 2009, foi obrigada a renegociar ou acabaram até devolvendo as suas unidades e assumindo um determinado prejuízo. E sempre através de uma solução de mercado. Miami se recuperou, em 2014 os preços começaram a voltar, hoje já mais do que ultrapassaram aquele preço que tinha sido pico uma década antes. E o mercado continua pujante e, o mais importante, com segurança jurídica. É porque a crise de 2009 ela teve uma característica própria que foi a especulação. Exato. Se foram lançados títulos com base em hipotecas, em que a pessoa muitas vezes entrava em uma hipoteca para bancar outra, criando uma corrente sustentada na valorização de imóvel. Quando saiu a valorização de cena, aí essa pirâmide despencou. Exatamente isso. É uma situação atípica, mas o mercado lá conseguiu se reerguer. Agora, aqui no Brasil é uma situação diferente, porque retomar o imóvel por falta de pagamento pode não ser bom, da mesma forma que retomar um veículo. Não é? Porque dúvida. No mercado restritivo, que não tem muita demanda, é um problema para a construtora também. Né? Um problema enorme. Daí o incentivo para a construtora sempre renegociar. Isso aconteceu muito. Mas as empresas foram bastante afetadas. Nós tivemos em 2016, Denise, um pico de 24% de distratos em relação ao número de contratos fechados. Quer dizer, quase um quarto. 1 em cada 4 contratos foi distratado. E hoje nós já voltamos a um comportamento que nós podemos chamar de mais normal. Estamos numa faixa de 4,5%, 4,7% de contratos distratados. Que aí isso ocorre em função de casos fortuitos, uma demissão, uma mudança de cidade, ou coisa que o valha. E efetivamente, nesses casos, tem ocorrido um acordo entre as partes, com base na legislação aprovada no final do ano passado, e que tem sido muito bom. Portanto, isso fez com que a segurança jurídica para os empreendedores, para os incorporadores, voltasse a aumentar e acontecendo assim um estímulo maior para novos lançamentos. E isso é muito bom, é algo virtuoso, é algo que faz com que o mercado retome e possa oferecer aquelas mercadorias, aqueles imóveis que são tão necessários para que São Paulo vá bem, se recupere, ocupe o seu papel no século XXI. Agora, quais os parâmetros que são considerados no lançamento de um imóvel? Porque a gente está numa fase de recuperação da economia, os indicadores ascendentes indicando que 2020 vai ser melhor, mas ainda é uma recuperação gradual. Nós temos vários setores com números ainda abaixo do pico que foi registrado antes da recessão econômica, então muita coisa ainda a ser recuperada. O próprio mercado de trabalho ainda tem um índice de desemprego muito alto, estava em 11,6%, e essa sempre é uma trava em demanda, em atividade econômica. Como se lidar
lidar com isso? Se projeta a condição de mercado especificamente para a área da construção? Falando primeiro do mercado como um todo, Denise, e você, mais do que ninguém, entende muito disso, principalmente, e, aliás, isso foi muito reconhecido através dos prêmios que você ganhou esse ano. Obrigada. Prêmios espetaculares, mais uma vez, parabéns pelos 2 enormes prêmios. Olha, não é pouco, ser considerada a melhor jornalista econômica do país é algo fantástico. Obrigada. Mas acreditamos firmemente que o mercado já tomou, o Brasil retomou condições estruturais para que haja um bom desempenho o ano que vem. Já está se falando em números acima de 2%, nós estamos um pouquinho otimistas, 2,4%, 2,5%. É maravilhoso? Não, não é maravilhoso, mas parece ser um número sólido, que conduza a algo diferente de um voo de galinha. E nós temos sentido essa expectativa. Bom, o agronegócio vai muito bem, obrigado, é uma coisa incrível, sustenta o país há muito tempo e é fantástico. Só temos elogios para esse pessoal extremamente profissional e competente. Eu perguntar porque a gente não vê a mesma disposição. Estamos vendo na construção, por exemplo, da indústria para investir. Exato. A indústria está muito mais cautelosa, a questão de capacidade, utilização de capacidade instalada ainda no nível baixo, é diferente. É diferente. Ia falar agora da indústria, mas a indústria está consumindo seus estoques. A gente repara que os industriais estão já pensando em fazer novos investimentos. As indústrias de base, que são as últimas a se recuperar, porque elas dependem dos investimentos dos demais setores industriais, já está se preparando para vender muito mais o ano que vem. A indústria automobilística está retomando, caminhões timidamente já está seguindo um caminho também. Portanto, acreditamos que o ano que vem pode nos reservar uma boa surpresa e, repito, as condições macroeconômicas estão aí para isso. Prestação de serviços, você nota que já retomou. É um setor que está indo muito bem, obrigado. A gente nota que mesmo honorários, mesmo tudo aquilo que se refere à prestação de serviços, os preços já começam a ficar mais apertados, já começa a existir uma perspectiva de aumento nessas remunerações. E a gente sente também, por exemplo, na construção civil, Denise, que já não está mais tão fácil contratar mão de obra. Já as pessoas certas já está difícil, já existe disputa pela contratação. E outro indicativo importante, os materiais, equipamentos, etc., os prazos para entrega já estão se alongando. Isso significa que a retomada da indústria está efetivamente acontecendo. Porque tem uma demanda geral maior. A demanda geral é maior, nós estamos penando, os nossos custos gradativamente estamos começando a notar que já existe uma tendência de subida. Agora, o setor apoiou muito, falando macroeconômico, a reforma da Previdência, né, que foi aprovada, consumiu boa parte deste ano. Eu acho que a paradeira que nós tivemos durante muitos meses teve muita relação com isso, aquele clima de expectativa, porque se sabia que sem a reforma da Previdência as projeções para as contas públicas ficariam muito ruins, e isso mexe com confiança, com avaliação de risco. A reforma da Previdência passou, agora fica a expectativa em relação à reforma tributária e administrativa. Por aí, como é que vai ser a posição do setor da construção? Apoiamos firmemente a reforma administrativa, ela tem que existir, e a nossa filosofia não adianta o Estado se manter como está e apenas fazer ajustes cosméticos. Nós temos que efetivamente lutar, o Brasil tem que lutar para diminuir o Estado. E parece que o governo está, aos poucos, indo na direção certa. Foi proposta uma reforma administrativa já com pontos bastante positivos, infelizmente ficou para o ano que vem, por problemas políticos, ao que parece. Esperamos e vamos dar um apoio muito firme para que essa reforma aconteça. Nós já publicamos nos jornais um apoio àquela medida provisória 905, nós entendemos que ela tem aspectos muito bons e vai na direção correta. Existem ajustes pontuais a ser executados? Sim, existem.
alguns pontos que são equivocados, com certeza. Mas esse é o papel do Congresso, aperfeiçoar essa medida que o Executivo propôs. E indo na direção correta de diminuição de burocracia, de facilitação de contratação de jovens que estão tendo seu primeiro emprego e uma série de outros pontos que diminuem o chamado custo Brasil, não há como não apoiar. Então, temos sim que apoiar firmemente. Agora ficou uma preocupação com a reforma tributária. Agora a reforma tributária. Temos uma série de questionamentos, com certeza. Uma preocupação muito grande, o nosso setor, acreditamos, está com uma tributação adequada porque é muito semelhante à que ocorre em diversos países do mundo desenvolvido. É uma tributação relativamente simples e já resolvida, por um setor que não é simples, que tem uma série enorme de insumos. Você tem numa obra 3.000 insumos diferentes, por exemplo, 3.000 materiais diferentes. E além de uma diversidade enorme de contratações, etc. Ou seja, é um setor complexo. Mas conseguimos já, através de patrimônio de afetação, através do regime especial tributário, chegar em uma solução adequada. Nossa luta seria para que, evidentemente, a tributação no Brasil como um todo seja simplificada, não há cabimento em se tributar da maneira como é feito hoje, mas as condições para o mercado imobiliário estão bem colocadas. Outra coisa, não pode haver um aumento desmesurado da tributação sobre serviços como alguns estão propondo. Será que isso é bom para o Brasil? Serão as propostas da Câmara e do Senado. Né, exatamente. Será que isso estimula os nossos empreendedores, os nossos prestadores de serviço, ou simplesmente isso vai aumentar o preço absurdamente e vai levar a um rearranjo da economia? Nós temos essa preocupação. Resumindo, apoiamos a reforma, mas temos uma série de pontos para discutir para que ela efetivamente vá para o lado positivo. O governo federal, em princípio, pretende concentrar a proposta dele na unificação de impostos federais, né? Principalmente PIS e COFINS, né? E depois a questão do ICMS, que é um grande problema, sem dúvida alguma, do país, que o país não sabe como equacionar isso. Os estados têm partido de uma proposta também, inclusive como substitutivos nas duas propostas, no Senado e na Câmara, talvez levando a outro tipo de discussão, né? Isso é positivo. Realmente a simplificação dos impostos federais é algo que a gente tem que enxergar com bons olhos. Não tem cabimento se cobrar dois impostos praticamente idênticos, o PIS e COFINS, cada um com a sua alíquota, a mesma base, etc, etc. Não faz sentido. Tem que realmente ser revisto esse aspecto. ICMS, 27 legislações diferentes, não até faz mais, sentido. porque tem uma mudança constante, né? É verdade. Uma mudança constante é algo que absolutamente não faz sentido e tem que ser revisto. Tem que existir um acordo entre os estados para que isso possa fazer parte de uma base comum, talvez o IVA, o IBS, sei lá, qual seja a solução, mas sempre no caminho da simplificação. É isso que nós vamos buscar. E de algo justo. Nós não podemos ter setores que têm uma tributação muito maior ou muito menor, dependendo da sua influência, do seu lobby no Congresso, etc. Não é por aí. Não é o Brasil que nós estamos buscando. Agora o Secov vai ter participação nas discussões no Congresso, através de... Tem canais de apoiadores, proximidades, sim, né? Sim. Já há alguns anos, Denise, nós temos tido um protagonismo político bastante acentuado e pretendemos continuar a exercê-lo. Sempre deixando muito claro que o Secov é uma entidade absolutamente apartidária. Nós não temos partido, não defendemos nenhum partido. Nós defendemos o Brasil, o que é bom para o Brasil de acordo com as nossas ideias, de acordo com os nossos valores. E sempre vamos nos manifestar. Em relação a essas propostas, o setor de serviços, de modo geral, tem reclamado muito, questionado as mudanças, assim como o setor da construção, não é? Não é só a construção. Sim. Isso efetivamente tem que ser revisto e tem que ser dado muita importância, mas nós temos participado ativamente de todos os grupos de trabalho, inclusive no Congresso, temos participado, temos manifestado de diversas maneiras diferentes, através dos nossos tributaristas, nós mesmos,
e vamos continuar a fazê-lo. É uma discussão que ainda vai longe, acreditamos que vai o ano que vem inteiro e a gente vai participar ativamente. Um ponto bastante importante é essa polêmica sobre a tributação dos dividendos, que parece uma coisa fácil, puxa vida. Vamos tributar os dividendos porque é um lucro já oferido, é uma coisa fácil, etc. Mas será que está certo? Será que com isso você estimula a produção, estimula o país, estimula as pessoas a investir? Essa é a pergunta que deve ser feita. Será que não chegamos a uma tributação tão alta, na soma da tributação pessoa jurídica mais a tributação de dividendo, que faça com que as empresas busquem outros teatros, outros locais para investir? Vamos lembrar que hoje nós estamos num mundo globalizado. É muito fácil a empresa sair do Brasil e fazer sua produção no Paraguai, que é um exemplo que nós temos visto corriqueiramente. E por quê? Porque um insumo bastante importante para uma série de empresas, no caso a energia elétrica, ficou muito cara no Brasil e a tributação ficou muito cara no Brasil. Muitas empresas se deslocaram para o Paraguai. Não é isso que nós queremos. Isso, toda a construção não tem muito, porque muda, né? Saindo de um país, não dá para fazer lá e vender aqui no Brasil, como acontece com a indústria, por exemplo. Não dá. Essa saída especificamente não dá. Mas dá para você comprar os seus insumos, os seus materiais de construção fora. Dá para contratar empresas de fora para fazer as coisas e fazer os diversos serviços, etc, etc. Isso é possível. Mas será que isso é o ideal para o Brasil? O Brasil tem tantos produtos. É um dos países do mundo, e aí você sabe disso muito mais que eu, que tem maior diversidade de materiais, que tem maior diversidade de produtos agrícolas, minerais, etc., em oferta, e seria um desperdício nós não aproveitarmos isso. Agora, qualquer reforma tributária tem que ser muito discutida, porque a gente tem um sistema muito complexo. O sistema tributário, ele foi se instalando através de remendos, de alterações e alíquotas, se criou uma estrutura muito pesada, Sim. De difícil entendimento e, paralelamente, essa reforma vai ter de ocorrer num ambiente de contas ainda muito negativas do setor público. Então, não tem muita margem para o setor público fazer concessão para ajustar as mudanças do sistema tributário, para viabilizar, inclusive, que não haja a penalização de algum setor, né? De pleno acordo. Nós temos que simplificar, o que você está dizendo temos que simplificar a tributação, temos que diminuir o número de pessoas no nosso departamento tributário, das nossas empresas, e contratar mais engenheiros. Essa é a nossa atividade de fim. Hoje em dia nós temos mais tributaristas do que engenheiros, é uma coisa que não faz o menor sentido. E depois ainda cai na disputa judicial. E advogados para as disputas judiciais, porque cada um entende de uma maneira diferente. Se você você é acionado, às vezes você cai em duas varas diferentes, cada uma tem uma interpretação diferente. Quer dizer, essa insegurança jurídica no lado tributário também é muito grande. Perfeito. Agora nós... E também tem o papel, desculpe, mas também tem o papel do governo. O governo tem que diminuir, de novo, eu já falei, vou repetir, tem que diminuir os seus custos, diminuir o número de estatais que não servem para absolutamente nada, diminuir... Será que tem sentido manter a EBC? Como é que chama? Empresa Brasil Comunicação? Isso, Brasileira de Comunicação. Empresa Brasileira de Comunicação, com seus tremendos 0,1 o traço de audiência? Mas aí tem que passar por uma reformulação de gastos também dos vários poderes, né? Passando pelo judiciário, pelo legislativo, excesso de mordomias. Tivemos a discussão de fundo partidário, que talvez seja uma outra legislação que permita o setor privado financiar, né? Que é uma coisa que se quis afastar o risco de corrupção, mas aí o custo cai para a sociedade, né? É verdade. Será que está correto o judiciário ter 60 dias de férias, mais todos os períodos de emendas, não trabalha por dia do funcionário público, dia disso, dia daquilo, feriados e não sei o quê. Será que isso está certo? Será que, como você muito bem colocou, está correto esse desempenho sofrível que às vezes a gente vê em alguns órgãos públicos por falta de coordenação? Você tem os funcionários, mas não tem materiais para trabalhar, ou equipamentos, não tem computador, não tem isso, não tem aquilo. Ou você tem o equipamento, não tem o material. Então, o setor público, em todos os seus poderes, tem que realmente se reinventar.
É buscar eficiência, como Buscar acontece no setor eficiência. privado, né? O setor privado sobrevive sem eficiência, né? Exatamente. Agora, nós viemos de uma reforma trabalhista que foi comemorada aí por quase todos os ramos de atividade, especificamente no setor da construção. Quais foram as implicações? Nós diminuímos muito o nosso departamento jurídico trabalhista. Essa é a primeira coisa que eu posso dizer. Existia uma cultura de que todo funcionário que era mandado embora recorria à justiça trabalhista. Com argumentos quaisquer que fossem, com aquele claro objetivo de fazer um acordo e conseguir uma remuneração extra, que jamais tinha sido pactuada. Esse comportamento deixou de existir. Existem, claro, causas trabalhistas, mas quando existe uma reclamação justa, fundamentada. Isso continua a ocorrer, mas diminuiu-se em 60% ou 70%. Essa é a ordem de grandeza, o número de ações trabalhistas movidas por funcionários no nosso setor. Em segundo lugar, foi a simplificação do processo de contratação, a simplificação de exigências nos canteiros, etc., conduz a um maior estímulo para que a gente contrate os funcionários, os colaboradores. Ou seja, hoje temos mais propensão a contratar e isso custa menos. Então, novamente, estamos consumindo os nossos recursos na atividade fim e não na atividade meio, que é advogados, fiscais, etc. Simplificou muito inclusive de contratação. Agora mexeu também com o sistema sindical, né? Nós vimos vários sindicatos lá dos trabalhadores se reorganizando, passando a trabalhar de uma forma conjunta e agora o próprio governo discute novas alternativas. O Secov é um sindicato do lado patronal. Como é que o senhor vê o aprimoramento do sindicalismo no Brasil? Porque ele é importante em qualquer lugar. Sim. Qualquer economia desenvolvida tem sindicatos. A gente ficou com essa aversão, principalmente do lado dos trabalhadores, pela forma da contribuição obrigatória e pelo pouco retorno que se tinha e excesso de sindicatos. Já estamos no momento de redefinir o modelo de uma forma produtiva para trabalhadores e para as empresas? Com toda certeza, já passamos há muito dos momentos Jimmy Hoffa aqui no Brasil. Esses reis dos sindicatos não têm mais que existir no nosso Brasil do século XXI e o Secov sempre lutou por isso. Nós somos totalmente favoráveis à extinção da contribuição sindical obrigatória. Se existe uma contribuição sindical optativa, que ela venha para nós em função dos nossos méritos, em função da qualidade do serviço que prestamos. Isso vale para os sindicatos patronais e vale para os sindicatos de empregados também. Então, se nós prestamos um bom serviço, que as empresas contribuam. Do ponto de vista dos trabalhadores, eles vão ter que se ajustar a uma nova pauta, inclusive para ter representatividade, né? Com o desemprego elevado, com alterações de direitos, é importante. Sim, é importante e essa visão nova, visão moderna do sindicalismo. O que é o sindicalismo? É a reunião, é a junção de interesses comuns, sempre no bom sentido, tanto dos empregados quanto das empresas. E se isso ocorre num ótimo ambiente, todos sairão ganhando. Então, um sindicalismo sadio fará um ganha-ganha espetacular, onde pode existir sempre aumentos, boas ideias, aumentos de produtividade, aumentos de diálogo, tudo aquilo que faz o país moderno. Inclusive para parâmetro das novas regras podem ser negociadas, as regras contratuais. Lógico, né? Lógico, não tem sentido ficarmos parados em parâmetros que saem da realidade. E te dou um exemplo, Denise. Uma das regras que sempre existiram foi o engenheiro tem que ganhar um mínimo de 6 salários mínimos, é o piso do engenheiro. Agora, há 3, 4 anos atrás, no auge da recessão, uma série de engenheiros sendo desligados das empresas, os novos engenheiros, falando o português claro, não poderiam ser contratados a 6 salários. Ficou uma coisa totalmente fora de propósito. Qual foi a grande consequência? Deixou-se de contratar engenheiros recém-formados, que foi uma enorme judiação, as pessoas saindo da faculdade sem grandes perspectivas. Esses engenheiros perderam a chance de ingressar logo no mundo de trabalho, em função de uma medida artificial.
Então, sempre a livre negociação deve ser utilizada, deve ser soberana. Isso é um tremendo aspecto positivo. E os mais jovens precisam de até para crescer na carreira, né? Você não tem a primeira oportunidade para valer, não consegue mostrar competência. Exatamente. Fica nessa situação. Agora, a tendência é de uma pressão maior, talvez salarial até, com a recuperação, porque quase sempre vem junto. Sim. Vem pressão do lado dos salários e possivelmente do lado dos preços também. Sim. É interessante a gente notar que os preços de venda dos nossos imóveis ainda não tiveram um aumento real. Mais ou menos acompanharam a inflação esse ano. Ou seja, em relação aos picos que nós vivemos até 2013, nós ainda estamos abaixo. E hoje as restrições urbanísticas são maiores. Nós pagamos muito mais pela outorga onerosa, nós temos menos metros quadrados passíveis de se edificar num mesmo terreno. E estou falando agora especificamente do município de São Paulo e algumas cidades da região metropolitana. Isso faz com que a pressão de custos efetivamente seja maior. Aliada, como você muito bem colocou, aos aumentos de custos da mão de obra e provavelmente dos materiais, certamente o produto final deverá ficar mais caro. Quem está saindo na frente agora sai com vantagem. Inclusive quem comprou nessa fase em sim. que o setor ainda estava começando a reagir, as condições são mais positivas. Agora, em termos macroeconômicos aí de formação de preço, a gente percebe que o setor da construção é o que vem mais acomodado. Até nessa última fase, que nós tivemos vários índices muito pressionados, veio muito de produtos agrícolas, alimentação, por exemplo, que durante uma boa fase contribuiu para a inflação baixa. Agora tem toda a história da carne, mas o setor da construção está lá baixinho. Produtos industriais também, commodities, já tiveram algumas pressões. Agora a construção sente, por exemplo, questão relacionada ao aço, a alta do dólar, isso traz uma instabilidade maior de preços? De imediato. O repasse é muito rápido. Nós temos já sentido esses aumentos e que vêm com força e não há o que fazer, é mercado. Em alguma medida repassa. Agora, Denise, para mim é um enorme mistério, eu continuo não conseguindo entender alguns aspectos do custo Brasil. O Brasil tem minério de ferro. Nós beneficiamos o minério, exportamos até a China produz aço, a China, a Turquia, outros países, e o aço é importado e chega no Brasil por vezes mais barato do que o aço brasileiro. É o custo Brasil. Custo Brasil. Então, de produção fora, porque lá fora a produção é mais barata, né? É mais barato e os impostos são menores. Por isso, e voltando para a reforma tributária, esse é um exemplo claro de que não adianta se onerar excessivamente um determinado setor. As soluções vão aparecer e muitas vezes da pior maneira possível. E são desfavoráveis para a economia, porque a indústria brasileira podia crescer muito mais se ela tivesse esse suporte, uma igualdade de condições. Né? O Brasil é um país que tem a sorte de ser rico em diversos commodities, melhor, tanto agrícolas quanto minerais, de toda a sorte. Puxa vida, temos que aproveitar esse fato e vamos fazer as coisas aqui dentro na medida do possível. Agora nós estamos numa fase das contas públicas que leva o governo à contenção de uma série de despesas e o setor da construção sentiu neste ano a questão do Minha Casa Minha Vida. Que perspectiva se pode trabalhar nesse sentido para 2020? Qual vai ser a atuação do Secov, inclusive para preservar esses programas? Você usou o termo correto. Uma boa notícia será se nós efetivamente conseguirmos preservar o investimento do Fundo de Garantia. E esse ano, o ano passado, 2018, foram 60 bilhões, esse ano 57 bilhões. O ano que vem, se nós conseguirmos manter os 57 bilhões, já será uma pequena vitória. Além disso, o governo está pensando aparentemente vai propor um novo plano. Não temos ainda nenhum detalhe do que possa se tratar, nem de como será a sua fonte de recursos, mas o Minha Casa Minha Vida, Denise, é algo que funciona e funciona muito bem. Nós somos um tremendo exemplo para o mundo todo. Tem muita gente que vem fazer benchmarking aqui para saber como o nosso programa funciona. Tivemos já, por exemplo, algumas delegações chinesas aqui ultimamente. E eles querem aprender mesmo. E lá o problema deles tem no mínimo um 0 a mais. Né? E quem
paga é uma parcela aí da população que precisa de ter algum tipo de subsídio, de acesso um pouco mais fácil do ponto de vista financeiro, mas que quer comprar imóvel, quer ter o imóvel, quer pagar por esse imóvel, né? Quer pagar. E o programa é muito bem feito porque o subsídio é extremamente inteligente, é restrito e a principal característica é um programa que funciona pelas próprias pernas, através do setor privado. O único aspecto onde nós dependemos do setor público é o funding, a forma de obtenção dos recursos. O resto, o setor privado toca e toca muito bem. Aqui eu não estou falando da faixa 1. A faixa 1 efetivamente diminuiu bastante. A expectativa é que ela vá ser cada vez mais restrita, mas a partir da faixa 1,5, que foi uma adaptação da faixa 1 a mercado, podemos dizer, ela vai muito bem, obrigado. Nós já contratamos, nesses 10 anos, 5,5 milhões de unidades, o que não é pouco. Aí combate a falta de moradia no país, tem esse aspecto social também. Sim, dá para imaginar o que seria a nossa falta de moradia se não fosse o Minha Casa Minha Vida, se nós dependêssemos apenas de programas governamentais. Hoje nós ainda temos uma chaga grande. São 7 milhões e 700 mil pessoas, aliás, é o déficit habitacional, 7 milhões e 700 mil famílias que ainda buscam uma moradia definitiva, que estão sujeitas a uma moradia provisória, a um cortiço, ou então a um aluguel de cômodos, ou outras moradias que não são adequadas para se viver, não são dignas. Então, nós buscamos fazer com que esse déficit diminua sempre o mais rápido possível. 7 milhões e 700 ainda é um número. Agora, se não houvesse 5,5 milhões do Minha Casa Minha Vida, onde estaríamos? Perfeito. Agora, nós vamos falar um pouco do ponto de vista pessoal. Pessoal e profissional, tudo misturado aí, porque o senhor assumiu no lugar do Flávio Amari, que se afastou do Secov para assumir a Secretaria Estadual de Habitação, mas agora está aí para exercer o biênio 2020-2022. Planos nesse sentido, como é que fica esse desafio? Pelo menos para pegar uma fase da economia em alta, né? Sim, mas bastante desafiador sempre, sempre. Nós temos que olhar para frente, temos que olhar para o futuro e o nosso setor está mudando rapidamente, está se reinventando muito rapidamente e nós pretendemos participar ativamente disso. Todas as inovações que estão ocorrendo, o Secov tem que ser protagonista, tem que estar na ponta. Então, nós estamos muito focados. Além disso, outro foco bastante importante, evidente, é sempre o aperfeiçoamento da legislação urbanística. Nós temos uma série de desafios no que tange a isso, principalmente no município de São Paulo, onde agora parece que a Prefeitura vai colocar na Câmara o projeto de lei da calibragem para corrigir alguns aspectos bastante, no nosso entender, incorretos, infelizes do zoneamento atual, para que a gente possa ter um bom ano, o ano que vem, e tenhamos condições de atender a demanda existente. E vamos já, com certeza, e vamos oferecer para a próxima gestão da Prefeitura de São Paulo, que vai se iniciar em 2021, ideias para uma reformulação do plano diretor em 2021. Precisamos de um plano diretor que coloque São Paulo no século XXI, que não tenha nenhuma vinculação com ideologias, que seja apenas o que o nome diz, um plano urbanístico, que aproveite a nossa infraestrutura, onde tenhamos condições de adensar a cidade nos locais onde essa infraestrutura existe, para que a gente possa diminuir a mobilidade e deixe de expulsar as pessoas menos favorecidas para as franjas da cidade, onde a gente possa abrigar as pessoas e não fazer São Paulo uma cidade elitista, como alguns até propõem, ao dizer aqui não é só não pode São Paulo, mais, né? As grandes cidades, de modo geral, precisam ter um planejamento. É importante até para o gestor público, não é, ter esse planejamento conjunto com o setor da construção para aproveitar a infraestrutura de transportes, de saneamento, de energia, sem ter que expandir mais ainda o serviço, né? Não é justo alguém demorar 2, 3 horas para chegar no seu horário de trabalho e depois mais 2, 3 horas na volta. Não é justo, simplesmente. E tem aí as condições. Bom, vamos fechar aqui
o nosso Secov SP Debate, eu posso dizer que os programas todos desse ano serviram para mim de muita experiência, de conhecimento mesmo, em relação à legislação, em relação às condições de construção, incorporação de novas tecnologias, tudo que a gente falava dessas transformações e o exercício de ver como é que o que acontece na economia, na macroeconomia, influencia o setor da construção, que é muito importante, né, que a gente precisa reconhecer isso. Que bom, Denise, fico contente em saber disso e nós temos que agradecer você que esteve conosco esse ano todo e nos ensinou muito. Você é sempre muito bem citada entre os nossos pares como fonte, como uma pessoa de muito bom senso e que sabe tornar simples, sabe colocar de maneira simples problemas que aparentemente são complexos. Essa é uma qualidade incrível, Denise, e que vem o ano que vem, esperamos estar juntos novamente, você conosco aqui o ano que vem, porque está indo muito bem, é muito gostoso isso. Muito obrigado por tudo. Eu agradeço a participação especial, nós conversamos aqui com o Basílio Jafé, que é presidente do Secov SP. Muito obrigada, um bom dia. Obrigado, bom dia a você, bom dia a todos que estão assistindo. E eu lembro que o programa fica disponível no canal do Secov no YouTube e também no Facebook do Secov SP. Ótimo dia.